Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos no canal Medicina Fácil e hoje nós vamos falar para vocês de um tema muito importante, síndrome do ovário policístico. Muitas mulheres, muitas adolescentes sofrem com isso e estão sem saber o que fazer quando descobrem que apresentam esse problema. Você já ouviu falar? Sabe o que é síndrome do ovário policístico? Calma, eu vou te explicar. Bem, pessoal, como a gente vinha falando, hoje nós vamos abordar nesse tema muito importante que é a síndrome do ovário policístico. Muitas mulheres, mundo afora, sofrem com esse problema. Sofrem por quê? Porque muitas possuem transtornos desde a parte metabólica, hormonal, até emocional. E é importante que você, mulher, que você que é mãe de uma adolescente que tem esse problema, que você possa saber como você pode fazer para administrar melhor esse problema, tá joia? O que é a síndrome do ovário policístico? Como o nome está dizendo, e nós citamos lá no começo, síndrome do ovário policístico é algo diferente de ovário policístico. Ovário micropolicístico você descobre quando você faz uma ultrassonografia, por um motivo qualquer. Você foi lá, fez uma ultrassonografia, viu os seus ovários cheios de pequenos cistos, e o seu médico lhe disse, aqui tem um ovário policístico ou micropolicístico. Síndrome do ovário policístico, quando você faz essa ultrassonografia e além disso aí, você já vinha apresentando outros fatores que você estava desconfiado que alguma coisa não estava certo. Porque a síndrome do ovário policístico, ela é maior do que só a presença dos ovários policísticos. Ela apresenta vários sintomas no corpo da mulher e no emocional da mulher, em função de alterações hormonais e metabólicas que vão acontecendo no transcorrer da adolescência e da sua vida. Vamos começar por parte. Por que a mulher desenvolve síndrome do ovário policístico? Bem, em geral, gente, a síndrome do ovário policístico, ela ainda está sendo descoberta, apesar de ser uma patologia conhecida há muitos anos. Ela já é conhecida por ginecologistas, por endocrinologistas, por nutricionistas há muitos anos. Mas é um tema que cada vez ainda desperta a curiosidade do motivo disso aí acontecer. Acredita-se que acontece por volta da adolescência, mas provavelmente fatores desde a sua infância e desde a gravidez da sua mãe, fatores nutricionais, a nutrogenética, a nutrogenômica, tudo isso possa estar influenciando sobre o desenvolvimento de um feto e de uma menina que vai acabar desenvolvendo ovário policístico. Essa alteração acontece a nível dos ovários, dos folículos ovarianos. A mulher que possui síndrome do ovário policístico, como é que ela começa a desconfiar? Em geral, esses sintomas, eles podem ter aparecido desde a infância, mas ele começa a se manifestar à medida que ela entra na adolescência, onde se aguarda o quê? As primeiras menstruações. Por quê? Porque como existe uma alteração lá no folículo ovariano, começa uma confusãozinha hormonal dentro do ovário da menina. Aquele ovário daquela adolescente começa a produzir uma quantidade de hormônio masculino maior do que se esperava. Hormônio masculino, sim. Todas as mulheres, em geral, possuem hormônio masculino. Assim como os homens também possuem hormônio feminino. Só que isso aí existe uma taxa controlada, que é natural, em função de muitas coisas que nós precisamos. Mas por um motivo qualquer, aquilo começou a aumentar dentro do ovário daquela menina, daquela adolescente, e ela começa a produzir hormônios masculinos em uma quantidade maior do que se esperava, maior do que o desejado, para o normal de uma mulher. Com isso, trazendo algumas alterações e algumas repercussões sobre o corpo dessa menina, sobre o corpo dessa adolescente. Em geral é quando acontece. E esses efeitos podem perdurar por toda a vida, não só durante a adolescência. E é importante que você comece a tratar, que você comece a descobrir. Quais são esses principais fatores hormonais e quais são as principais alterações que isso causa? Em função do aumento desse hormônio masculino, o que vai acontecer? Algumas alterações na pele, você começa a perceber aumento de pelos nessa região do rosto, no buço, durante o corpo inteiro, por todo o seu corpo, pode aparecer aumento da pelificação, tanto da quantidade como um pelo que seja às vezes mais grosso, mais espesso mesmo. Na região genitália, na região pubiana. Existem os pelos da região genital feminina, é diferente da região masculina. E isso vai mudando, vai pegando uma característica mais masculina. Algumas mulheres podem ter mais pelos, outras menos, e isso pode causar um menor ou um maior constrangimento.
A pele em geral fica mais oleosa. Com isso vai aparecer o quê? As espinhas. É muito comum o aparecimento de muitas espinhas, tanto no rosto quanto nas costas, no dorso. Algumas aparecem mais no rosto, outras aparecem mais na região do dorso. Além disso, ciclos menstruais que são uma bagunça. Em geral, eles atrasam 3, 4, 5, 6 meses ou até mais. Outros, ela não tem realmente a data, não sabe a data de quando ela vai menstruar. E isso acaba, a princípio, causando um transtorno em função da menstruação, que para muitas mulheres ainda é uma coisa que causa preocupação quando ela está ou não está menstruando regularmente, né? Então é importante que você saiba isso. Alterações nos ciclos menstruais, alterações nos ciclos ovulatórios, ela vai começar a ter dificuldade para ovular. Com isso, vem aquela história que diz: as pessoas que têm síndrome do ovário policístico têm dificuldade para engravidar? Sim, em geral tem mais dificuldade para engravidar. Mas não é impossível engravidar. A grande maioria, com paciência, com calma, com acompanhamento ginecológico, acompanhamento nutricional e tudo o que precisa ser feito, ela vai conseguir engravidar, tá? Não precisa ninguém entrar em pânico, tá bom? Precisa tratar. Então, gente, a síndrome do ovário policístico é essa mudança hormonal, é essa mudança no organismo da mulher e, em função desse aparecimento de pelos, algumas mulheres acabam desenvolvendo também algum problema emocional. Emocional por quê? Essa mudança de pelo, esse excesso de pelo, aliás, as mulheres que possuem síndrome do ovário policístico têm uma tendência a apresentar aumento da sua resistência insulínica. O que é resistência insulínica? É quando o teu organismo produz uma quantidade de insulina, mas que ela não é utilizada de forma adequada. Com isso, cada vez mais você vai desenvolver sintomas semelhantes ao do diabetes. Inclusive, é um dos problemas que vão acontecendo pós-adolescência e vida adulta. A mulher, além de apresentar aquelas manifestações visíveis no organismo, que é na pele, o pelo, ela começa a engordar e diz: doutor, eu não sei por que eu tenho dificuldade de perder peso e cada vez estou engordando mais. É verdade. Ela começa a ter o chamado transtorno metabólico ou distúrbio metabólico. Ela vai ganhar peso, ela tem aumento da resistência insulínica, ela começa a aumentar as suas taxas sanguíneas também. Aumenta triglicérides, aumenta colesterol, pode desenvolver gordura no fígado, esteatose hepática, em função do excesso de peso e em função da resistência insulínica, né? Tudo isso vai predispor ela a um pré-diabetes, a um diabetes e futuramente a outras doenças como hipertensão, doenças coronarianas, enfim, todas as doenças que estão envolvidas com a resistência insulínica. Por isso que é tão importante tratar a questão da síndrome do ovário policístico. Não é apenas pela questão estética. Tem meninas que pensam, quando ela é adolescente, claro, ela pensa muito pela questão estética, mas quando ela vier para a fase adulta, ela vai ter que pensar na saúde de forma geral. Tá certo? Então, por isso é muito importante tratar a síndrome do ovário policístico. E o que eu posso fazer para tratar a síndrome do ovário policístico? Bem, é importante algumas medidas. Não existe problemas mais complicados, não existem nem sempre soluções fáceis. É importante uma equipe multidisciplinar. Eu sempre recomendo que você, mulher, que você, mãe, que tem uma adolescente, comece o mais precocemente a fazer um acompanhamento ginecológico, com uma boa ginecologista, uma médica que seja da cabeça aberta, com uma mentalidade saudável, que entenda de nutrição também, para que possa orientar a sua filha. Se necessário, procure um endocrinologista, porque eles também têm bastante conhecimento sobre isso. Os médicos da medicina integrativa, os nutricionistas, é importante que faça visita a esses profissionais. Por quê? Porque a síndrome do ovário policístico é muito mais do que uma doença ginecológica. É uma doença, a princípio, ginecológica, depois é metabólica e nutricional. Por isso, é preciso um tratamento multidisciplinar para que você possa resolver. Na questão nutricional, é muito importante que você saiba que, como você tem resistência insulínica, a pessoa que tem síndrome do ovário policístico vai ter que levar uma nutrição bem direitinha. Ele tem que mudar hábitos de vida muito importantes para poder tratar. E vai trazer mais qualidade na parte orgânica e na parte estética também. Algumas pessoas, algumas das mulheres, em função da resistência insulínica, algumas não, muitas delas, vão desenvolver, inclusive, acantose nígricas, que é o quê? Aquele escurecimento da pele do pescoço, na região da axila, e é desagradável.
todo esse aspecto orgânico, né, mexe emocionalmente com a mulher. Já tem pele, espinhas no rosto, aumento dos pelos, né, o excesso de peso, e ainda aparecem essas manchas. E essas manchas não tratam com creme dermatológico, não tratam com apenas soluções dermatológicas. É preciso que tenha nutrição e atividade física. E acompanhamento hormonal muitas vezes, tá certo? Então, os principais vilões na parte nutricional, que é a nossa dica final. Precisa nutricionalmente mudar os hábitos alimentares no seguinte sentido: tire açúcar da sua dieta. Ah, mas eu gosto muito de açúcar. Você vai escolher se você quer ter saúde ou se você vai comer doces e tudo mais. Tem que tirar 100% açúcar da sua dieta. E o açúcar mascavo? Qualquer açúcar, gente. Adoçante, qualquer tipo de adoçante também eu desrecomendo. Se for utilizar 1, 2 gotinhas, raramente, tudo bem. Mas eu prefiro que você utilize alimentos integrais. Que você tire os alimentos refinados, os carboidratos refinados. Pães, macarrão, o próprio arroz, prefiro o integral. E não exagere na quantidade, né? Esses alimentos como os bolos, massas de pizzas, massas de lasanha, infelizmente você vai ter que criar alternativas, né? Outras alimentações saborosas e saudáveis que tenham índice glicêmico mais baixo, porque senão você vai acabar tendo um adoecimento e não vai conseguir tratar a resistência insulínica e não vai conseguir tratar a síndrome do ovário policístico, tá joia? Então, atividade física e uma boa nutrição é muito importante. Primeiro, para ajudar no controle de peso. Em geral, as pessoas que têm síndrome do ovário policístico, a gente recomenda que viva em uma certa dieta low carb. Prefira carboidratos integrais, como os legumes, como as frutas, como as saladas, enfim, as verduras, né? As carnes brancas e atividade física, que faça força. Pode fazer caminhada? Pode, mas academia é muito importante para que você possa o quê? Gastar energia, baixar o seu índice glicêmico, tá bom? Então, acompanhamento ginecológico, acompanhamento nutricional e atividade física são fundamentais para que você possa tratar esse problema, tá certo? As medicações existem algumas medicações, como a metilformina, que o nome comercial, o glifágio, por exemplo, é muito utilizado com excelente resultado, mas precisa de acompanhamento médico. Não faça uso dessas medicações sem que o seu médico saiba, tá joia? Gente, a nossa mensagem hoje era sobre isso. Espero que você tenha gostado. Se gostou, aperta o like, compartilha com teus amigos e não esquece de se inscrever. É muito importante para que o nosso canal possa crescer e nós possamos ajudar muitas outras pessoas. Tá joia? Um grande abraço, que Deus nos abençoe todos os dias.